Por favor, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, seja muito bem-vindo ao nosso fechamento de mercado. Caio, olha só, essa quinta-feira aqui nos surpreendeu. Que movimentação, hein? Você vê que é uma coisa, né? Você brincou da vez anterior, que toda vez que eu apareço aqui com vocês é porque tem algum caos acontecendo. Então, os investidores que nos acompanham já vê a minha carinha aqui, já fala, hoje não foi fácil. E hoje também não está sendo fácil, né? Feito, Caio. Inclusive, nós temos neste momento deputados federais da base governista ameaçando o Banco Central que, se não reduzir os juros, vão ter de demitir, vão ter de arrancar o presidente do Banco Central do seu cargo. Qual seria o efeito dessa grande mudança no patamar aqui do Brasil? A gente fala da independência, ela está garantida em lei, a independência do Banco Central, mas esse contínuo ataque, ele fere a nossa estabilidade política, ele fere a estabilidade aqui da política monetária brasileira, ou é apenas ruído que o mercado tem que aprender a absorver? Sinceramente, se a gente for bem parar para pensar, esse tipo de coisa está sujeito a acontecer em qualquer cenário em que você observa que as taxas de juros estão começando a pesar. Se você for olhar alguns anos atrás nos Estados Unidos, um pouquinho antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha o Trump falando, né, o maior problema da economia dos Estados Unidos agora é o Powell aumentando os juros, colocando Powell, você precisa baixar essas taxas de juros e tudo mais. Se for bem ver, não precisa nem ir muito longe. O Powell teve, acho que 1 ou 2 semanas atrás, no Senado e, né, apresentando ali os cenários. Olha, a gente tem que seguir porque as nossas missões são a taxa de desemprego e também a inflação, e os dois estão pressionados e tudo mais, mas a gente espera pequenas mudanças. E aí uma senadora, Elizabeth Warren, olhou para ele e disse: como é que você me diz que é uma pequena mudança esperada se você está falando que no desemprego precisaria oscilar 2 milhões de pessoas para cima, sabe? Então, vamos dizer assim, é o tipo de pressão que acontece todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, que os juros estiverem sendo sentidos. Isso também, né, é que na Europa isso é um pouco mais difícil de ser observado, né? Tem o Banco Central Europeu, tem as autoridades monetárias ali individualmente também, mas no final das contas, o juro começa a ser sentido, nenhum governo fica satisfeito com isso e sempre vai apontar. O que a gente tem de um pouco diferencial aqui no Brasil é que, de fato, uma pontuação que o Haddad tem feito em alguns pronunciamentos que ele tem feito ultimamente, né, toda vez que ele encontra a imprensa ele relembra isso. O Brasil, se a gente for olhar em termos internacionais, ele está relativamente bem posicionado hoje. Ele não tem problemas geopolíticos grandes para lidar, como a Europa tem. Ele não vai passar por uma grande correção que os mercados ainda não estão precificando adequadamente, como nos Estados Unidos. Então, diríamos que aqui não vamos ter choque de energia, né? Os reservatórios aí estão bastante cheios, safra está indo bem, então, né, se commodities continuarem num preço razoável, a gente também sai beneficiado. Então, diríamos que essa briga aqui no Brasil, ela é um capítulo jabuticaba do Brasil por um simples aspecto. A gente tem diagnóstico na mesa, sabe o que tem que ser feito, e ainda assim a gente decide que vamos acelerar o carro em direção ao muro. Esse arcabouço fiscal que está sendo muito elencado, né, que é o grande assunto de 2023 para a economia brasileira, ele está maduro, ele vai ancorar expectativas, ele é muito bom, ele vai permitir a queda de juros, mas até agora ninguém viu, ninguém teve mais detalhamento, né? Parece que ia ter na semana passada, nessa semana, mas aí tem essa viagem à China, tudo mais. Assim, independente da estratégia que o governo esteja utilizando, sinceramente parece uma burrice muito grande prever que magicamente, com a inflação desancorando nos próximos anos, como está agora, né? Se vocês olharem o Boletim Focus todas as semanas, há muito tempo a inflação está subindo, né, para os próximos anos, para um intervalo relevante, seria uma burrice imensa, assim, extraordinária, não tem nem como medir. Você imaginar que magicamente o Banco Central vai olhar para esse cenário, tendo como a sua atribuição principal cuidar da estabilidade de preços, né, evitar que a inflação saia do controle,
É uma burrice abissal você imaginar que o Banco Central vai ouvir a seguinte frase: pode abaixar os juros que a gente tem a solução, antes de saber qual é essa solução. E de fato, uma coisa que me preocupa um tanto, né? Logo que saiu o comunicado, eu fui checar isso para verificar qual que seria o grau desse aviso. O Haddad e a equipe econômica já conversaram com o Roberto Campos Neto, explicando como é que seria, né, esse arcabouço fiscal novo e tudo mais. Então, uma expectativa que eu tinha analisando, né, essa decisão do Banco Central, que na verdade ia ser de estabilidade mesmo, quanto a isso não tem nenhuma surpresa, mas uma questão que me chamou a atenção é que no comunicado, a única menção que existe a esse arcabouço, repito, que já é conhecido, pelo menos em teoria, pelo Roberto Campos Neto, a única menção que existe a esse arcabouço no comunicado é uma possível pressão altista, que pode vir de pressões inflacionárias de fora, pode vir de outras correções lá de fora. Então, vamos dizer assim, se imaginando aqui um cenário, que esse arcabouço viesse realmente com a maturidade que o governo está sinalizando que ele tem, pelo menos assim, ó, não ia mudar a decisão ia ser de estabilidade do mesmo jeito, mas no comunicado, de alguma maneira, ia dizer assim, ó, uma possibilidade de que a gente reduza os juros nos próximos períodos, nas próximas decisões, advém do arcabouço fiscal, que, né, pode ser capaz de ancorar as expectativas, mas isso sequer é citado, ele só aparece na parte ali vamos dizer assim, de possibilidades de pressão positiva para a inflação nos próximos períodos. E, no final das contas, brigar com isso não é uma estratégia muito inteligente, porque até hoje pela manhã eu estava me lembrando dessa frase, né, uma frase que foi muito dita na campanha de 2014, da reeleição da Dilma. Ela dizia isso em algumas campanhas eleitorais, não sei quem é que vai lembrar, mas ela dizia assim, hoje a gente tem taxas de juros muito mais razoáveis, acessíveis e tudo mais, porque na época deles, né, mencionando ali o PSDB, né, que ainda tinha essa briga naquela época, na época deles eles plantavam inflação para colher juros. Eu fico pensando, a estratégia atual do governo de ficar batendo cabeça com a autoridade monetária é mais ou menos essa mesmo, está plantando inflação para colher juros. A expectativa de que os juros comecem a ser reduzidos, ela vem a partir do momento em que o governo sinalizar com esse arcabouço fiscal como é que vai caminhar o custo de financiamento do Estado para os próximos períodos. Enquanto isso não for feito, pessoal, falar até papagaio fala, essa é a grande verdade. Você pode anunciar o que você quiser e dizer que vamos ser prudentes e que estamos atentos e tudo mais. Se você não colocar o plano na mesa, a articulação, beleza, ok, isso aí é uma outra conversa, teve toda essa briga, né, entre Lira e Pacheco hoje e tudo mais, mas a articulação é uma outra conversa. Mas se você sequer apresentou o plano e colocou na mesa para que, né, quem analisa olhe aí de maneira fria e diga, olha, realmente isso aqui consegue ancorar expectativas, se seguir isso aqui, tem uma possibilidade boa de reduzir os juros. Se você sequer colocou isso na mesa, você não está podendo pedir nada, entendeu? É aquela situação em que você está bastante endividado e aí você senta com a agiota na mesa para negociar e você fala assim, ó, beleza, tudo bem, eu só vou para a Disney ali rapidinho, de novo, você me empresta mais um dinheiro aqui, mas ó, me cobre menos juros, não tem problema. A hora que eu voltar da Disney, eu vou entrar aqui, desci do avião ali em Guarulhos, falo assim, cara, desci completamente diferente, agora eu vou pagar todas as minhas dívidas. Diríamos que assim, ó, uma expressão que eu tenho utilizado, que eu utilizei bastante em relação àquele plano de voo que o Haddad divulgou, né, que eu falei que promessas de final de ano, né, promessas de Réveillon são mais críveis, é como se fosse um negócio além disso, sabe? Olha, confia em mim, não, porque na outra vez que eu estive aqui, que eu fui presidente, a gente teve um superávit, mas assim, condições de comércio global eram totalmente diferentes, condições de juros, a China estava crescendo muito mais, a demanda por commodities era muito maior do que essa, em termos reais e em termos nominais também. Então, assim, é um cenário absolutamente diferente, e enquanto o governo não sinalizar dentro
dessa estrutura de gastos da economia, enquanto o governo não sinalizar qual será o rumo do financiamento do Estado, realmente não tem como pedir nada, entendeu? Então, espero, né, tá todo mundo falando, todo mundo da equipe econômica já disse isso pelo menos umas 2 vezes. Não, o arcabouço tá maduro e tudo mais, só vamos esperar aí voltar essa viagem da China e a gente vai anunciar. Então, assim, time is running, ninguém tá com tempo para perder, e a cada novo período, a cada novo dia, que ou você não apresenta isso, então não tem como você prever como que isso vai ancorar a expectativa se você sequer apresentou ainda. Enquanto você não apresenta isso, e por outro lado, você vai brigando com a autoridade monetária como se ela... o meu plano é tão bom, mas tão bom que vai reverter o fluxo global de capitais e juros e tudo. Não vai acontecer, pessoal. Isso aí, vocês fiquem tranquilos que não vai acontecer. Esse plano vai ter que encaminhar muito bem as coisas, ou vamos ter que aceitar o fato de que, tal qual está precificado agora na curva longa de juros, né, na estrutura a termo da taxa de juros da Ambima, a taxa mais baixa que a gente vai observar nos próximos 10 anos estará acima de 12%. Isso aí, em termos de custo de juros, o quanto isso joga de juros reais na economia, isso pressiona a economia, isso é inominável. É inacreditável que o governo realmente esteja batendo cabeça nessa magnitude e não fechou nem um trimestre ainda. Maravilha. Inclusive, tem gente chamando aqui no nosso chat todo esse movimento negativo de mercado de efeito Caio Augusto. Efeito Caio Augusto pegando na nossa bolsa de valores aqui, então acho que o pessoal faz assim, claro, brincadeiras à parte, o pessoal estava acreditando essa queda forte aqui no Ibovespa, a participação de alguns comentaristas aqui na nossa programação. O que eu acho curioso, Caio, inclusive nós tivemos essa grande pressão, falando, não, fala do pacote do Haddad, o pacote nem foi aprovado. Ah, não, fala do arcabouço fiscal, os juros ainda tá alto, e o arcabouço fiscal? Não, tem que aprovar, tem Congresso, tem... Senado, você pode me passar chamar, pelo Planalto. Tá? Pode me chamar quando sair. Eu vou me debruçar, eu vou ver todas as condições. No Teatro a gente tem esse hábito, né? A gente olha ali as fontes primárias, porque também é uma coisa que a gente... Nossa, eu entendo muito essa sua angústia todas as vezes que eu vejo uma discussão sobre o nada. Às vezes você liga ali, você vai acompanhar e tá assim, não, o arcabouço ele pode vir nessa direção e tudo mais. Cara, espera vir o plano. Uma coisa é você colocar alguns pontos na mesa que signifiquem, se for assim, ele ancora expectativas, e se não for assim, ele não ancora expectativas. Até aí tudo bem. Mas aí o pessoal começa a discutir, mas aí se o PIB crescer tanto, quer dizer que o gasto vai crescer tanto. Cara, vamos ver o pacote. Não tem jeito, entendeu? Não tem como comentar. Isso aí tem que reforçar aqui. Não tem como comentar um negócio que não está na mesa ainda. E esse não está na mesa ainda. Se a gente tivesse bola de cristal, a gente já estava rico, né, Caio? Já operava aqui todo dia, a gente não precisava nem mais trabalhar. Todo mundo tem bola de cristal, todo mundo consegue prever o futuro, então a gente vai tomar as melhores decisões possíveis. Inclusive, tem gente aqui mandando no nosso chat, falando, Caio, solicitamos a sua participação amanhã neste mesmo horário, estou 100% vendido. Então, o pessoal apostando aí na participação do Caio e da queda do Ibovespa. Por favor, David Martins. Prazer estar falando contigo. Minha pergunta é se a queda de hoje é por você estar participando pela fala do governo perante... Brincadeira. Vamos lá, Caio. Trazendo aqui em termos assim, de sua visão e uma possível probabilidade desse fato acontecer. Com essa pressão do governo, aí dos representantes, né, tanto dentro do Congresso, como de políticos mesmo, do Partido ali dos Trabalhadores, que compõe a base do governo, né, o partido do presidente da República, fazendo toda essa pressão com o Campos Neto. Você acredita que é possível mesmo a demissão dele? Acredita que eles vão conseguir reunir os 41 assinaturas, as 41 assinaturas para, enfim, ter esse processo ali de demissão do Campos Neto? E se isso de fato acontecer, como você acredita que o mercado deve se comportar? Você acredita que o humor do mercado vai ser mais pessimista, porque a gente está mexendo aí num órgão que tem uma autonomia, né? Que aí, como você bem trouxe, está ali para zelar tanto com relação à inflação, como também pela questão de emprego, mas, ou não, você acredita que o mercado vai acreditar que
um novo presidente do Banco Central, mais alinhado com o governo atual, tende a melhorar a situação do país, baixando os juros na canetada. Enfim, qual seria a visão? Acalmando a situação, né, David? Não, vamos ter um novo presidente. Pelo menos ruído político não teria mais. Briga. Como que você... Qual a sua visão com relação a esses pontos? Olha, institucionalmente falando, eu acho que tem uma chance muito baixa de que, de fato, ele, né, tal qual aí foi dito agora há pouco, né, não, a gente pode demitir. Não é tão simples assim, entendeu? Não é um caminho tão automático. Por outro lado, eu acredito que o que envolve certa pacificação desse processo também, e agora provavelmente algumas pessoas que estão assistindo vão torcer um pouco o nariz para eu falar agora, mas envolve também uma certa necessidade de que o Banco Central, não sei como que se faz isso no meio de crise, eu não trabalho com gestão de crise também, não sei como é que eu faria, mas do Banco Central deixar o mais claro possível, da maneira mais, vamos dizer assim, menos economês e mais português, explicar para as pessoas o porquê dessas decisões. Até tem uma grande coisa, né? Nesses últimos tempos, muitas pessoas começaram a levantar a seguinte questão: mas por que o Banco Central não explica o porquê das suas decisões? Na verdade, ele explica. Todas as reuniões, depois que acaba a reunião, sai um comunicado, alguns dias depois sai a ata e tudo. Só que por mais que o Banco Central tenha melhorado muito da gestão Ilan Goldfein para cá, em termos de comunicação, até um fato curioso, antes da gestão Ilan, o que a gente observava eram atas tão grandes e tão rebuscadas que mesmo se você colocasse para 10 economistas, ninguém conseguia entender o que estava escrito ali. Entendeu? Um monte de termo difícil, né? Querendo jogar um enigma, sabe? Parecia o final de um episódio do Dragon Ball. Você chegava e falava assim, não entendi nada, mas quem sabe na próxima eu vou entender alguma coisa. Então, assim, em termos de comunicação, pelo menos para a área mais especializada, mídia especializada, analistas econômicos e tudo mais, o Banco Central melhorou muito. Mas eu acho que, assim, por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça essa questão, o Banco Central ele poderia pensar em alguns mecanismos de comunicação, sabe? De maneira mais ampla. Eu não digo nem necessariamente propaganda de TV e tudo mais, mas, assim, procurar algum meio de se comunicar com quem não é da área econômica ou não é da área dos mercados e aparentemente pensa que há apenas uma insensibilidade muito grande por parte da autoridade monetária em aumentar os juros e tudo mais. Porque, por exemplo, pensar aqui em um panorama, as missões principais do Banco Central do Brasil são, em primeiro lugar, nível de preços. O que ancora isso? As metas de inflação. Beleza, regime de metas de inflação desde a virada do século, ok. E agora, mais recentemente, com a aprovação da autonomia do Banco Central em termos legais, também tem essa questão do desemprego e tudo mais. Ok, o governo deveria brigar com isso, né? Tem que abaixar o juro na marra, se a gente não brigar, o juro vai cair. Esse tipo de coisa é uma besteira sem tamanho, isso não muda absolutamente nada. Agora, isso significa que o Banco Central também deveria ficar numa torre de marfim e não ter alguma devolutiva, alguma explicação do porquê disso? Também não. E se a gente for bem observar, até recentemente teve um artigo muito interessante da Zain Latif, que causou uma certa polêmica pelo título dele, que é o desemprego no Brasil está baixo, mas ainda está alto, né? Até gerou o pessoal, mas como assim está alto, está baixo? Na prática, o que está escrito ali é mais ou menos o seguinte: o desemprego hoje está na casa de 8,4%, 8,5%, porém o desemprego natural, vamos dizer assim, dadas as condições de crescimento da economia brasileira, os empregos são gerados em relação às pessoas que estão trabalhando. A taxa de desemprego natural do Brasil está rumando para 10%. O que isso significa em bom português? Se a taxa de desemprego que você está observando está abaixo da taxa natural, isso significa, por incrível que pareça, nós sabemos que tem muitas pessoas desempregadas no Brasil, mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Mas isso significa, na prática, que, para a capacidade de crescimento do Brasil, cada pessoa adicional que for contratada, ela vai pressionar os salários no final do dia. Por mais, né, que o salário real tenha diminuído nos últimos anos e tudo mais. Beleza, até aí tudo bem. E, pelo lado da inflação, qual é a situação?
A gente tem uma taxa de juros muito elevada, Em termos reais é a maior do mundo? Em termos reais é a maior do mundo. Porém, Banco Central nenhum age olhando para o agora. Ele age olhando para o intervalo relevante. E o que eu acabei de falar para vocês que está acontecendo no intervalo relevante, no Boletim Focus, todas as semanas sai, a taxa de juros está desancorando. O que significa desancorando? Essa taxa de juros está subindo ao longo do tempo todo. Então, como é que você convence a autoridade monetária que observa essas duas questões, como sendo aí suas grandes missões, de que o ideal seria estimular a economia, com muitas aspas, porque esse é um termo bastante amplo, mas estimular transações econômicas na economia, reduzindo o custo do dinheiro, se fazendo isso, ela literalmente estaria indo contra a sua própria missão. Tanto é que, por exemplo, até a gente está falando aqui do contexto brasileiro, mas nos Estados Unidos essa questão também está pegando fogo. Tivemos aí a decisão, né? Tivemos a super quarta, a decisão do Fed também, dado esse caos bancário, tudo que está acontecendo. Ah, não, mas o Fed deveria cortar juros. Não, peraí, vamos com calma. Quais são as missões do Fed lá nos Estados Unidos? Primeiro lugar, aliás, lá é um pouquinho diferente porque essas duas missões são ao mesmo tempo, então é um pouquinho mais complexo do que aqui. É diferente no Brasil, né? A gente tem um mandato para inflação aqui no Brasil, no Federal Reserve, mandato para inflação e para emprego. Exato. Aqui também tem o para emprego, mas vamos dizer assim, como está muito recente, ainda não está institucionalizado como é que isso funciona. Tipo, aqui a pré-inflação está fácil, é o regime de inflação. Desancorar significa afastar muito do centro dessa meta, né? Quanto mais se afastam as expectativas, mais, né, os juros têm que ficar altos e tudo mais. Né? Para emprego ainda estão sendo construídos alguns arcabouços, então, enfim, né, isso acontece com o tempo. Mas lá nos Estados Unidos é a questão do emprego e também a questão dos juros. A meta dos caras é 2%, a inflação está em 6%, com os núcleos, né, que são, vamos dizer assim, os itens menos voláteis, os que variam menos da inflação, bastante pressionados. Isso dados de fevereiro, recentes, bem recentes. E o emprego no menor nível em 53 anos. Deu uma mudadinha ali agora, mas enfim, menor nível das últimas 5 décadas. Então, independente de como isso esteja pesando, de como as pessoas pensem, nossa, o Fed está querendo estrangular a economia. Cara, a missão é muito simples, ela está olhando para aquilo. Agora, se diante de tudo isso, e de todas essas questões foram apontadas, você ainda pensar que há uma grande insensibilidade, basta você olhar para outros bancos centrais que não tiveram essa mesma preocupação. E a gente nem precisa ir muito longe. A Argentina está aqui do lado, com 78% de juros, e uma inflação que está em 103 em 2 meses, né? Ou seja, o juro ali real é negativo, mas é muito negativo, bastante negativo. Isso na prática, quando você tem mais de 100% de inflação, você literalmente tem um calote, que entre um ano e o outro a sua moeda virtualmente vale zero, vamos dizer assim. É o ponto em que aumentar juros parece que não vai adiantar mais nada, né, Caio? Não adianta. Qual que é a taxa de juros justa para a Argentina? Acho que é difícil agora começar a aumentar juros. Não tem mais para onde ir, já perdeu o controle e é justamente esse o ponto que a gente chama a atenção para o cuidado exatamente com essa política monetária para o Brasil e para outros países emergentes. Caio, vou ter de lhe interromper, que a gente está fugindo aqui do nosso horário, mas, claro, está sempre convidado para participar aqui do nosso fechamento do mercado. Espero que das próximas vezes com o Ibovespa subindo, tá? O Ibovespa tem que estar positivo e sem bomba para a gente comentar. Exato, não avisa o pessoal, não, vamos. Me chama de surpresa, assim, porque senão, meu Deus do céu, eu não quero reverter nenhuma tendência aí da Bolsa, não.